não é final de semana, né? Mas vamos falar um pouco de Deus aqui. Eu quero ver se vocês conseguem ter a visão, né? Do homem carnal comparado à sua trajetória, o seu deserto, do homem espiritual, né? Uma simbologia de cada um. Ali, o primeiro homem carnal, ele é liberto, ele tem uma libertação a nível cardume, a nível social. A libertação dele é sobre a sua vida também carnal, a sua vida biológica, carne e sangue. É o povo que Deus tira do Egito. Faraó, uma simbologia, um retrato da outra parte, né? Esse faraó é uma simbologia de Lúcifer, no sentido Estado, no sentido país, no sentido político. Esse faraó oprimia o povo de Deus no Egito. Então, ele fazia escravo. No sentido espiritual, nós vamos ter a mesma ideologia, só que, vamos por dizer assim, o último modelo, né? Mais tecnológico, mais a última moda. Deus nos mostra um caminhar no deserto, aonde ali, antes de entrar nesse deserto, aconteceu alguns fatos ali, que eu vou comentar. A primeiro fato, né, é que Deus manda um libertador. Ali no caso de livrar esse homem carnal, livrar o cardume, livrar o religioso, né? Então Deus usa a figura de Moisés. Mas ali para dar um último golpe no inimigo que fazia o povo de Deus escravo, o faraó, que é ali no caso ele escravizava o ser humano. No sentido espiritual, nós nascemos escravos. Ali no caso, esses que eram escravos dentro do Egito, os que eram homens carnais, eles eram escravos 2 vezes. A primeira vez é que nascemos já escravo, né? No sentido espiritual. Ali eles vão ter uma libertação biológica da carne e do sangue para todos, sem distinção. O povo. Então Deus fala o povo. Então Deus usa uma figura de Cristo, Moisés, né? Moisés liderando a libertação, né, desse escravo que está sobre o poderio de Faraó do Estado, debaixo do sol. Então, quando eles conseguem sair do Egito e eles passam ali no Mar Vermelho, a Bíblia diz que todos foram batizados, né, nas águas, na travessia ali do Mar Vermelho, né? Então, ali, indistintivamente, a Bíblia diz que todos, ali não
não faz uma classificação daquele que nos dias de hoje, o que é batizado nos dias de hoje, antes de ser batizado, ele toma um posicionamento de declarar isso, deixar isso socialmente falando. Ele vai se manifestar, ele vai assumir socialmente que quer o batismo, né? Batismo aí que Jesus deixou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todos, né, indistintivamente, se está sendo ali por algumas pessoas ali, né, que aquele que vai batizar, né, e aí esse que está sendo batizado, independe se ele está dentro de uma religião, assumindo o professar que é cristão, e ele quer o batismo. Então, ele se manifesta que quer ser batizado, e muitos são batizados, a maioria, dentro de uma religião. Existe batismo fora de religião? Você deve ficar um pouco espantado, mas existe. Nos dias de hoje, 2026, existe, né? Pessoas que pensam diferentemente de você. E você precisa entender o porquê disso. Por que tem pessoas hoje que é cristão e não é religioso? Não tem religião. Esse agir, essas pessoas, o que eu posso dizer assim com palavras que você venha compreender? Costume dessas pessoas de aderirem a Cristo, né? Zero de religião, como eu disse, tem aqui no Brasil, né, pessoas por muitas e muitas cidades, né, com esse respeito, com esse intuito, né? E quando se joga isso na orelha, no ouvido de um que é religioso, na média espiritual da cultura, do que se conhece por crente nessa terra, nesse chão, né, nesse andar dentro de um mercado, né, você passeando dentro de um ônibus, onde é que você queira, na beira de um rio, você conhece uma pessoa, você pergunta, você é crente? E ele vai falar, sim. Aí geralmente ele vai dizer que ele é de religião, né? Ele vai dizer Congregação Cristã do Brasil, ou ele vai dizer Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou ele vai dizer Igreja Deus é Amor, e assim sucessivamente, né? Ele vai dizer que é de religião. Então, a gente procura evitar, quando alguém pergunta para a gente se a gente é crente, quando a gente responde essa pessoa, a gente responde com muito cuidado, com muito zelo, para que a gente não faça marketing na memória, no quadro espiritual que esse religioso tem, usando uma religião e com sua consciência, tudo tranquilo, né? Dizendo que é crente, dando esse testemunho que é crente com anexo.
eu digo que eu sou crente, né? Porque Deus aprova salvar os que creem, né? Então, a expressão crente, né? É claro que eu sou crente. Agora, eu tenho um maior cuidado para me expressar para qualquer pessoa que eu não conheço, que eu não uso a expressão eu sou evangélico. Eu uso a expressão eu sou cristão. E porque eu nunca falo que eu sou evangélico. Porque quando você fala que você é evangélico, você está assumindo e fazendo marketing para o interior, para a consciência, para a mente desse outro indivíduo que está ouvindo dizendo que você está testemunhando que você é evangélico. Agora, qual que é a saúde espiritual desse 99,9% dos que intitula evangélico, dos que intitula dizer eu sou crente de uma igreja evangélica e cita a religião, e cita o rótulo, né? Vai aí, eu acho que mais de 99,5% das pessoas que dizem assumidamente para o seu interior, para a sua consciência, para o seu vizinho, que ele é crente, ele está nesse meio religioso. E o homem carnal, ele não deixa da religião. Eu estou falando aqui, como eu disse, né, que eu ia comparar, eu ia falar do homem carnal e do homem espiritual. Então, o homem carnal, ele não deixa de ser religioso. Até mesmo o ateu que diz que não acredita na existência de Deus, né? Ele segue padrões embutido naturalmente por Deus, o padrão de justiça, né? Se alguém vai lhe fazer mal, vai lhe assaltar, entendeu? Ele provavelmente fala, não, isso é errado. Errado, mas a origem do que é certo ou que é errado é que ele está se expressando, ele está vivenciando, isso está dentro dele, desse homem que diz que é ateu, né? Ele está se expressando que é errado assaltar, não é correto. Aí ele, se você apertar essa rosca, essa arruela, né? Essa porca, no caso, esse próprio ateu, ele vai acabar aflorando princípios de justiça que a gente só vê em Deus, né? Então, o ateu, quando ele diz que é ateu, ele está simplesmente fugindo de Deus, né? Se escondendo de Deus, porque não existe, de fato, na realidade, nenhum ser humano, de fato, é ateu. Existe a expressão desse indivíduo, que diz que não nega a existência de Deus. Mas todo ateu, na hora que ele põe a cabeça no travesseiro, né, ele sabe que existe Deus. Então, esses que foram todos batizados, esses que ali Deus, né, abre o Mar Vermelho, pede para Moisés tocar com o cajado nas águas, e as águas repartidas, né, e o povo passa em seco do outro lado. E a Bíblia diz que todos foram batizados. Aí
Deus não faz distinção ali. Ali tem ímpios, ali tem homens religiosos, ali tem homens e mulheres espirituais, né? Tem de tudo que é qualidade está embolado ali no meio do povo. O povo que era escravo no Egito. Então Deus os liberta em termo social, em termo de convívio social, que eles estavam convivendo, né? Sendo um grupo de pessoas de uma etnia descendente de Abraão, escravo no Egito. Então, todos os que eram descendentes de Abraão, de Jacó, né? De Jacó ali vem a árvore genealógica ali de Abraão, que vem Jacó, o filho de Jacó é José, José leva todo mundo, a família, para o Egito, depois acabam ficando lá e entra um faraó ruim, não deixa o povo sair, escraviza, e eles ficam lá 400 anos escravos, né? Então, esses que são batizados, eles começam uma vida no deserto, né? E no sentido espiritual, quando nós, na atualidade, depois que Cristo veio morrer no madeiro e disse que ia instituir, né, edificarei a minha igreja, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, a toda criatura, batizando, né, para quem crê, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus institui um batismo. Agora, esse batismo, né, ele não diz que ele tem que estar necessariamente mais do que dois a nível de convívio social para ser batizado, né? Porque se ele crê de todo o coração que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, então, né, tendo como o eunuco estava ali na estrada, né, a estrada de Emaús, ele creu, né, acho que Felipe pregou o evangelho para ele, falou de Cristo, e ele indagou, né, o que impediria de ele ser batizado. E daí perguntou se ele cresce de todo o seu coração, né, ele poderia ser batizado, estava só em dois. Dá a entender ali que ele estava numa carruagem, uma carroça. E daí eles viram a água ali. Então, né, Felipe batizou o eunuco. Ele estava só em dois. E ali não diz nada de uma necessidade de um convívio, uma exigência que tinha que ter um terceiro, né? A única exigência que tem ali é o que batiza tem um que crê em Cristo, né? Professar também, porque também se ele não crê em Cristo, ele não vai fazer o batismo, né? Um homem que diz que é ateu, né? Ele não vai fazer o batismo de quem quer ser batizado. Então, ali o povo todo é batizado e agora em Cristo você tem que manifestar, você tem que querer na individualidade, você tem que, né? Quero ser batizado, crendo de todo o coração, pelo um outro cristão, o outro cristão vai e batiza. Não precisa estar alicerçado sobre uma religião, sobre uma igreja do homem, tá? Porque tudo que ocorre aqui, que Jesus deixou, ocorre numa esfera espiritual. Mas o homem religioso, a maioria, praticamente quase todos se diz evangélico, nessa média que eu falei aí, quase 100% dos cristãos, né? Eles
não compreende a totalidade da espiritualidade, porque não há interesse da liderança religiosa ensiná-los, né, o evangelho em si, né? O evangelho em si. Então, ali, naquela situação do povo que sai do Egito, quantos eram homens espirituais? Vamos tentar enxergar isso, né? E trazer para a realidade hoje que você e eu, hoje, eu já fui batizado, né? Dentro do que Jesus falou, edificarei a minha igreja, né? Então, quando a gente batiza, até a gente praticamente morrer agora, a gente está no deserto, caminhando no deserto. A ilustração ali, que é tirar o povo da escravidão da mão do faraó, uma simbologia de Lúcifer, é levar o povo numa terra que mana leite e mel. Ou seja, você vai tirar o sofrimento do indivíduo que é escravo, no sentido biológico, no sentido carne e sangue. Eles vão passar por um processo de batismo, que é atravessando o Mar Vermelho, vai passar por um processo de aflição, de vestibular, Deus testando o ser humano, 40 anos ali no deserto, né? Tô falando do povo que saiu do Egito. Rumo aonde? Rumo a essa terra que mana leite e mel, que é uma simbologia da Nova Jerusalém, Jerusalém celestial. Quantos que sendo liberto do faraó, a nível de cardume, a nível de povo, não houve um particular ali, Deus tratando a qualidade, o nível espiritual de cada indivíduo que era escravo lá no Egito. Deus não considerou dessa maneira. Deus liberta a todos da opressão do faraó. E todos passam em segurança do outro lado, além do mar, travessia do Mar Vermelho. E todos são batizados. E todos entram numa caminhada no deserto com o objetivo de chegar em Canaã, de chegar na terra que mana leite e mel, que é uma simbologia para hoje, para nós, que é o lugar que nós almejamos, não é uma cidade terrena, é a Jerusalém celestial. Desses que saiu do Egito, quantos eram ali para você enxergar, quantos que eram nascidos da água e do Espírito? Esse assunto, nascido da água e do Espírito, Jesus só vai aflorar em João capítulo 4. Esse assunto, ali nesses dias que Moisés estava sendo instrumento na mão de Deus para tirar o povo do Egito, né? Esse assunto, nascido da água e do Espírito, Deus não deu o ensino ali, mas nós vemos que algumas pessoas tinham toda a bagagem de um homem nascido da água e do Espírito. Esses, né, pisaram na terra que era o objetivo deles. Josué e Calebe. Moisés, por ter batido na rocha para ela verter a água, Deus falou para encostar o cajado na rocha. Moisés estava um pouco estressado com tanta
preocupação, com tanto sofrimento ali, conduzindo, sendo líder daquele povo idólatra, né? Aquele povo carnal. Então Moisés acaba errando com Deus, batendo na rocha, e por isso ele não atravessa além do Jordão. Ele vê a terra e Deus o recolhe. Moisés não chega no destino dessa terra que mana leite e mel, dessa Jerusalém da terra, né? Jerusalém ia se tornar ainda, né? Depois nós ia tomar conhecimento de todas as expressões que naquele momento não tinha, porque eles estavam chegando, né? Ali tinha gente, ímpios que moravam ali, né? Então eles iam conquistar aquela terra primeiro, para depois ocupar ali, dada por Deus. Então Moisés morre, Deus recolhe, Josué e Caleb chega no lugar, na terra que Deus prometeu para eles lá no Egito, a terra que mana leite e mel. Então, se nós formos ver ali, né, nós vamos separar 3 pessoas. Moisés, poderemos ter dizido, entre os que saiu do Egito, era nascido da água e do Espírito, né? Josué e Caleb. Então, no sentido, dentro da igreja de Cristo, que Jesus falou, edificarei a minha igreja, né? João capítulo 3, a indagação de Nicodemos, né? Ele indaga ali, né? Como que ele precisa fazer, né? Para ele entrar no reino do céu. E Jesus fala que ele teria que nascer de novo. Ele, mas como que é esse nascimento? Nascer de novo, já sendo um homem velho? Aí Jesus, em João 3, vai explicar, né? Que tem que nascer, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Importa que o homem nasça da água e do espírito. Então, esse nascimento da água e do espírito é a nova criatura, né? Gerada no sentido vitorioso da obra de Cristo. Cristo morre no madeiro, vai à sepultura e quando ressuscita num corpo glorioso, vencendo a morte, né? Derrotando a morte, vencendo, né, o poderio da morte, que é matar, deixar o ser humano na condição de falecido, né? De sepultura. E todos aqueles que creem em Cristo morrem juntamente com Cristo e ressuscita com Cristo assim que Cristo sai da sepultura. Isso ocorre tudo na esfera da fé, na esfera espiritual. Agora, em Cristo, a salvação, ela não ocorre mais em cardume, ela não está mais atrelada a salvamento social. Por que eu digo social? Porque eu já falei que Deus salva a todos os descendentes de Abraão, que é o povo de Deus que estava escravo no Egito. Deus não faz distinção de quem é ali servo dele ou não servo dele. Deus não faz distinção ali dos que são escravos do povo dele dentro do Egito, escravo de Faraó. Deus não faz distinção. Eu vou salvar só os que são espirituais. Os homens e as mulheres que são carnais, esse eu não vou levar, eu vou deixar aqui no Egito para continuar sendo escravo do Faraó. Deus não faz acepção ali. Deus mostra que quer salvar todos, mas nem todos que atravessaram
o Mar Vermelho, receberam o batismo, não foram salvos no sentido vida eterna, no sentido de estar com Jesus por toda a eternidade. Porque aquele povo, Deus não permitiu que pisasse uma simbologia da Nova Jerusalém celestial. Não pisasse na terra prometida que mana leite e mel. Então, nesses 40 anos, sua roupa não envelheceu, seus calçados não gastaram e o maná caía do céu. Deus deu tudo o que eles precisavam no sentido deserto. No sentido, quando você fica servo do Senhor, você não vai negar quando perguntarem para você se você é crente. É claro, aquele que creu é crente. Então, você vai dizer, eu sou crente, creio em Deus, né? Agora, no sentido, quem é você, né? Será que você é um daqueles que pisou na terra prometida, como Josué e Caleb? Será que você é um daqueles como Moisés? Moisés não pisou, mas tem todo um relato espiritual ali que Moisés foi salvo. O diabo disputou o corpo de Moisés e Deus escondeu o corpo de Moisés para não virar idolatria. Então, na descrição ali da palavra, do texto, das informações que nós temos, de tanto sinais que Deus nos deu, nós temos certeza, Moisés foi salvo, né? Josué e Caleb foi salvo. Quando nós cremos em Cristo, nós batizamos, alguém nos batiza, começa a nossa jornada dentro desse deserto. Então, no deserto, quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai cuidar de mim? O próprio Deus. No sentido deserto, ali, do povo que saiu do Egito, Deus mandava a porção pela manhã, todo dia o maná caía do céu, uma simbologia de Cristo, o pão descido do céu, que alimenta, nutritivo, completo. Então aquele povo, por ser muito idólatra, muito reclamão, né, Deus não permitiu que o povo pisasse lá na terra que mana leite e mel. Uma simbologia de quantos dos que intitula hoje servo de Deus, que intitula crente, eu sou evangélico, né? Mas qual que é o teu nível espiritual? Você sabe, de fato, o que está dentro de um homem nascido da água e do Espírito? Porque se você não é nascido da água e do Espírito, o batismo que é pedido, é declarado socialmente agora, nos dias de hoje, quando você ouvir o Evangelho, ou ouviu como ocorreu comigo, para mim ser batizado, eu tive que me manifestar que eu queria o batismo. Então, marcaram uma data, eu fui batizado. Hoje, todo o processo ocorre com todos. É o processo da travessia do Mar Vermelho. É para todos. Qual a garantia de salvação de você passar além do mar? Garantia de salvação, garantia de ter nascido da água e do Espírito,
garantia de ser um servo de Deus? Nenhuma. Se você tem muitas religiões por aí que colocam o peso do batismo praticamente à altura do sacrifício do sangue de Cristo derramado no madeiro, que é um absurdo. Isso é religião. Isso é carnalidade. Então, o homem nascido da água e do Espírito, ele não tem nenhum ser humano de sua liderança na atualidade. Entendeu? Não tem. Deus vai instituir um sistema de religião ali dentro já do deserto, já começou valendo. Arão ficou numa posição liberada, outorgada por Deus como sumo sacerdote. Os filhos de Arão ficou numa posição de autoridade espiritual de sacerdote. Ali a tenda era nômade, era móvel, era uma simbologia do lugar de culto hoje, que é só a base para um culto hoje é o nome do Senhor, e aquela tenda móvel, ela é o símbolo verdadeiro, o ápice da espiritualidade que estava para chegar, né? Porque toda doutrina dada ali a Arão, a Israel, a Moisés, aqueles ensinos, era sombra da verdadeira espiritualidade que estava para chegar. Então, quando Deus coloca a tenda no deserto como uma simbologia que Deus ia habitar para se reunir o povo e fazer o culto ali na tenda, dentro da tenda, era uma simbologia, era uma alfabetização espiritual que Deus estava começando a ensinar, como que se fosse ensinar o A, E, I, O, U. Depois ia ensinar as consoantes. E depois ia ensinar a juntar as letras. Depois, esse analfabeto ia conseguir ler. É assim. Deus começa a cartilha de alfabetização devagarinho ali, e ele vai dar o certificado, né? Ele vai deixar que só dentro da igreja dele que você tem condições de terminar os estudos, vamos por dizer assim, e pegar o seu diploma, né? E pegar, né? Aquela frase, combati o bom combate, né? Guardei a fé. Paulo disse, né? Então, que você pense nesse assunto, né? A maioria do povo batizado, livre, liberto do opressor, liberto do faraó, pereceram no deserto sem chegar na terra que mana leite e mel. Qual é a tua expectativa hoje? Você está querendo chegar na terra que mana leite e mel, que é a Nova Jerusalém celestial, não é nenhuma cidade aqui terrena? Ou você se contenta com morrer no deserto, né? Porque ali é toda uma simbologia de salvação, né? Agora Jesus diz que não é mais a nível social.
Jesus salvou o cardume inteiro. Todos, o povo inteiro, o cardume inteiro que estava escravo no Egito, é um cardume. Era mais de 1.000 pessoas, era mais de 2.000 pessoas. Ali, velhos, crianças de toda a idade, até os animais que pertenciam ao povo hebreu, foi tirado da mão do faraó. Entendeu? Então, no sentido, dentro da igreja de Cristo, Jesus está buscando agora individualmente. Tem o semear a semente, que é ele mesmo que semeia. Ele usa de suas enxadas, de seu maquinário agrícola, que são os que ele já salvou. Os apóstolos, sabe o que significa apóstolo? Enviado. Então, os apóstolos eram ferramentas que Deus utilizou dentro da sua lavoura. Eu estou falando aqui de Deus, de Jesus, eu sou um instrumento dentro da lavoura de Cristo, aonde não aparece honra e glória para Paulo, para Abraão, para Moisés, para Timóteo, para Pedro, para Djair, para você que fala de Deus, para qualquer outro. Toda a obra da seara é de Cristo. Meu pai é o agricultor e eu sou o lavrador. A lavoura não é minha, a lavoura não é sua. Nós apenas somos o resultado dessa lavoura de Deus, como no lugar das plantas. Deus, ele está preparando um povo, né, para glorificar e exaltar Cristo lá na frente. Aqueles milhares e milhares que serão salvos serão exibidos como um troféu para a honra e glória de Cristo. Em momento oportuno eu falo mais um pouquinho, né? Mas que você venha compreender, venha pensar, quem sou eu? Será que eu sou apenas um religioso que recebeu o batismo dentro do que Jesus falou, edificarei a minha igreja? Não tem batismo agora? Tem. O Djair, eu não fui batizado? Fui. Quem é o Djair no dia de hoje? Será que é só mais um batizado? Só mais um religioso? Só mais um homem carnal? Porque o religioso, o batizado, o homem carnal, tudo isso aí não é garantia nenhuma de que é nascido da água e do Espírito. Uma hora dessa eu explico melhor esse nascimento, nascido da água e do Espírito. Que Deus te abençoe.